No final de 1918, quando a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim na frente ocidental, milhares de tropas americanas foram repentinamente reposicionadas na remota tundra do norte da Rússia. Foi emitida uma diretriz aos americanos para ajudarem os britânicos e franceses em um impasse com o Exército Vermelho Russo, naquele momento, da recém-formada Força de Combate Comunista Rebelde, que crescia na esteira da Revolução Russa. Enquanto a Guerra Civil tomava conta daquele país, os soldados americanos esperavam no duro inverno. O medo e a confusão se faziam muito presentes enquanto esperavam a paisagem descongelar, sem saber ao certo o que estava por vir. Seriam as tensões impulsionadas por essas condições extremas que acabariam por conduzir os Estados Unidos da América a uma das únicas situações abertas de combate da história contra o seu grande adversário russo? Bem-vindos ao Almanaque Militar, a nossa revista histórica semanal aqui no YouTube. Se você tem curtido este material, não deixe de se inscrever neste canal, ativar as notificações e, quem sabe, se tornar um membro do canal. Além de nos apoiar, você também vai participar das tomadas de decisões das próximas pautas. Você pode escolher os próximos temas que serão ensinados e passados para vocês aqui no canal. Na primavera de 1919, centenas de soldados americanos estavam perdidos em combate quando uma praga se espalhou rapidamente no ambiente miserável da Sibéria. Os homens desesperados que sobreviveram ao inverno apenas para enfrentar uma guerra não planejada viriam a acreditar que os generais britânicos que os supervisionavam na operação estariam se aproveitando deles. E encurralados, a conversa sobre o motim começou a se formar. O 339º Regimento de Infantaria, formado em junho de 1918, era composto principalmente por jovens de Michigan. Eles vieram de fábricas de automóveis, fazendas leiteiras e empresas familiares direto para Camp Custer, em Battle Creek, Michigan, onde a unidade de 4.487 homens passou um mês em treinamento básico antes de embarcar no dia 14 de julho de 1918 com destino à Inglaterra, onde receberiam suas ordens de combate. Desembarcando em Liverpool em 4 de agosto de 1918, eles foram informados de que sua unidade estaria indo para a frente ocidental na França. Porém, neste ponto final da guerra, a ameaça do exército alemão já havia sido reprimida por anos de combate nas trincheiras e também em linhas fortificadas. Ou seja, os esforços do 339º se mostrariam fortemente necessárias em outros lugares. No início do verão, o presidente Woodrow Wilson havia recebido pedidos dos governos da Grã-Bretanha e da Rússia para assistência em uma intervenção que estava sendo encenada no norte da Rússia. O presidente Wilson, em solidariedade aos seus aliados, concordou em ajudá-los, enviando 5.300 homens para o norte da Rússia, todas debaixo do comando britânico. Mas as ofertas de Wilson foram condicionadas ao papel dos Estados Unidos na Rússia, que seria limitado às ações puramente defensivas. Em outras palavras, eles não participariam de nenhum combate ativo. Esse acordo, no entanto, provou ser quase insignificante. Os homens da 339ª Divisão de Infantaria finalmente receberiam a notícia para onde estariam sendo enviados através do general John Pershing, que transmitiu a diretriz do presidente Wilson aos homens. Perplexos, perceberam que ao invés de irem para a França e a frente ocidental, eles seriam redirecionados para o norte da Rússia para se juntarem aos britânicos e franceses e ajudarem em dois objetivos principais. O primeiro era impedir que os recursos aliados na Rússia caíssem em mãos inimigas, e o segundo,
ajudar no resgate da Legião da Tchecoslováquia. Um exército voluntário de 40 mil soldados tchecos que se opuseram aos bolcheviques comunistas ficaram presos ao longo da ferrovia Transiberiana. Seu tempo no Ártico começou com uma nota de mau presságio quando um punhado de soldados começaram a mostrar sinais da gripe espanhola, a poderosa pandemia que matou milhões de pessoas no ano anterior. A divisão, agora reduzida, chegou nas lamacentas ruas de Arkhangelsk em 4 de setembro de 1918. Arkhangelsk, uma pequena cidade portuária no norte da Rússia, tornou-se um ponto importante para a entrada dos aliados durante a guerra, devido à sua posição tanto no rio Dvina quanto no Mar Branco. Muitos de seus habitantes locais resistiram ao domínio bolchevique, o que provou ser uma fortaleza estratégica para os russos brancos anticomunistas, mas que acabaram capturados por tropas aliadas em nome do Exército Branco um mês antes. Na chegada, os homens do 339º foram rapidamente empregados em uma manobra ofensiva, já saindo das diretrizes estabelecidas pelo presidente Wilson. O 1º Batalhão foi enviado a centenas de quilômetros a sudeste do porto de Arkhangelsk, ao longo do rio Dvina, onde as tropas britânicas haviam falhado na tentativa de tomar a cidade de Kotlas e agora precisariam de reforços. O 3º Batalhão saiu de trem com a intenção de controlar a ferrovia Vologda e acabaram se envolvendo em semanas de combates, com direito a bombardeios contra o Exército Vermelho. Nestas duas frentes, a do rio e da ferrovia, os combates se mostraram um tanto desafiadores devido ao terreno complicado, sendo quase impossível resistir por um longo período. Afinal, suas linhas eram longas e estreitas, tornando difícil o reabastecimento e a segurança do local. Arkhangelsk logo congelaria e seria fechada para qualquer remessa de alimentos ou suprimentos. Em outubro de 1918, com o inverno se aproximando rapidamente e o Exército Vermelho muito mais preparado a baixa temperatura, os aliados de ambas as frentes foram forçados a recuar. A retirada encorajou o exército bolchevique, que partiram para a ofensiva ao longo do rio Vaga, onde destruíram as escassas linhas de frentes das forças aliadas e os forçaram a recuar ainda mais para o sul. Neste mesmo tempo, as notícias do armistício na frente ocidental encerrou a Primeira Guerra Mundial no dia 11 de novembro de 1918 e finalmente chegou aos americanos no norte da Rússia. Sentindo-se como se suas ordens tivessem sido manipuladas pelos britânicos para promover interesses que não lhes diziam respeito, os homens começaram então a expressar suas objeções entre si e o moral continuou a despencar. Os bolcheviques começaram a espalhar propaganda socialista na imprensa, instigando as tropas dos Estados Unidos, abre aspas, exija ser mandado para casa, fecha aspas. Em 19 de janeiro de 1919, os bolcheviques lançaram uma ofensiva própria, enviando uma unidade de 4.000 homens para a aldeia de Ust-Padenga, onde os americanos se estabeleceram para o inverno. Eles atiraram nos abrigos americanos com artilharia pesada e fogo de metralhadora, forçando-os a abandonarem a aldeia e a fugirem mais para trás ao longo do rio, perseguidos obstinadamente pela neve e também pelas tropas bolcheviques. Quando a situação se acalmou, 29 americanos foram mortos, 58 ficaram feridos e 19 não foram localizados. De longe, o incidente mais sangrento no conflito na Rússia até agora. A luta no rio provou ser um ponto de ruptura para as várias tropas aliadas no terreno norte da Rússia. Os russos brancos foram os primeiros a recusarem a voltar para o combate, com 2 companhias do regimento de Arkhangelsk se fechando em seu quartel em dezembro. As tropas americanas, por sua vez, dispararam contra as janelas deste quartel, forçando os amotinados a saírem do edifício, acenando uma bandeira branca. Os líderes da revolta foram presos e executados.
Em 1º de março de 1919, uma companhia de soldados franceses que no início rejeitaram então as ordens de socorrerem os americanos, foram ajudar os que ainda estavam estacionados na ferrovia Vologda, mas a força de cooperação se mostrou ineficaz e também inacabada. Com a perspectiva de qualquer alívio bem diminuída, as sementes dos motins foram semeadas dentro da infantaria americana. Os homens comunicaram a frustração e a exaustão nas cartas enviadas para suas famílias em casa. As famílias, por sua vez, começaram a escrever para a imprensa e a circular petições pedindo ao governo para trazerem os soldados americanos presos de volta para casa. O comandante do 339º, o coronel Stewart, tentou manter suas comunicações dinâmicas, mas outros membros do alto escalão americano na Rússia estavam pouco confiantes. Rumores de motins planejados chegaram a Washington. O capitão Eugene Prince compôs um memorando severo e contundente, detalhando a baixa tolerância entre as tropas. O coronel James Ruggles escreveu a seus superiores que nem os homens alistados, nem seus comandantes tinham certeza de quem ou por que eles ainda estavam lutando na Rússia. Eles não receberam nenhuma resposta clara. Membros da Companhia A da 339ª fizeram uma desesperada tentativa de cruzar as linhas inimigas e buscar a paz com os bolcheviques. Um deles, que tinha ascendência russa, tentou escrever uma trégua em russo grosseiro, na qual dizia, abre aspas, estamos combatendo vocês e lutando para apenas permanecermos vivos. Nós apoiamos seu desejo de desistir da coroa e derrubar o czarismo. Fecha aspas. Não se sabe se a carta realmente chegou aos bolcheviques ou se foi capturada então pelos seus censores. Mas o sentimento foi certamente compartilhado entre o resto do 339º Batalhão de Infantaria. Um pequeno grupo de soldados indignados da Companhia B, liderados pelo soldado Bill Helkman e 3 outros homens, redigiram um ultimato ao seu comandante, declarando que se eles não fossem retirados da missão até 15 de março, eles se recusariam a avançar mais ou colocar qualquer resistência ao inimigo. Mais de 65 homens assinaram o ultimato, mas o documento provou ser uma mera tática de seus autores, ligando os amotinados a quais soldados poderiam ser confiáveis para continuar então a lutar. Os comandantes e oficiais, cientes de um tumulto em sua divisão, tiraram a Companhia B da linha de frente. No dia 30 de março, a Companhia I realizou sua própria rebelião, quando um sargento deu ordem para os homens carregarem os trenós e voltarem então para a linha de frente. Neste momento, os homens se recusaram e barricaram-se no quartel. Como a Companhia B, eles exigiriam também uma retirada rápida e pediram aos oficiais para se comprometerem com uma data. O coronel Stewart foi trazido para falar com os homens e desescalar a situação, lembrando aos homens que o motim era punível com a morte. O coronel reconheceu que não sabia o que eles estavam fazendo no norte da Rússia, mas uma coisa ficou clara, abre aspas, se não lutarmos, todos seremos exterminados, fecha aspas, disse ele aos homens. A Companhia I concordou relutantemente em carregar os trenós e retornar ao combate, em troca da libertação de um dos soldados que havia sido preso por dissidência. O motim deles também acabou. 4 dias depois, oficiais do exército tomaram conhecimento da conspiração dos soldados para se rebelarem e o soldado Helkman foi levado perante um tribunal militar para responder às acusações de traição, deserção e motim, e enfrentou uma sentença de morte. Notícias dos vários motins se espalharam na mídia dos Estados Unidos, especialmente nos jornais locais de Michigan, a casa do 339º. No dia 16 de fevereiro de 1919, o presidente Wilson pediu ao seu departamento de guerra que começasse então a planejar uma retirada no norte da Rússia. Um mês depois, ele viajou para Paris para se encontrar com o comandante que estava no norte da Rússia, o general de brigada Wilds Richardson, e disse-lhe para
retirar todas as tropas americanas da área assim que o gelo do Mar Branco se desfizesse e também os navios pudessem atracar em Arkhangelsk. Nenhum dos motins do inverno e também da primavera de 1919 foram plenamente concretizados. No entanto, os esforços combinados do cansado e farto 339º chegaram a Washington e também aos demais mais altos escalões do exército americano. Ficou claro que esses homens provavelmente não aguentariam por muito tempo. Finalmente, o general Richardson chegou em um quebra-gelo em Arkhangelsk no dia 17 de abril para supervisionar, ele próprio, a retirada dos homens. 8.000 soldados voluntários britânicos chegaram também ao norte da Rússia para aliviar os americanos de seus deveres e no início de junho, a maioria das tropas americanas finalmente se despediram amargamente da Rússia. Os soldados foram oficialmente renomeados como Força Expedicionária Americana Norte da Rússia. Mas durante sua retirada, os homens da Força Expedicionária Americana que atuaram na região se autodenominaram como ursos polares e receberam autorização para usar uma insígnia que apresentava um urso branco e uma escrita russa que se traduzia como "Terminamos com a baioneta" em suas mangas esquerdas. A Força Expedicionária Americana no norte da Rússia foi oficialmente dissolvida em 5 de agosto de 1919, tendo como ganho o nada e como perda 144 homens que tombaram em batalha pelo inverno, pela doença e pelos soldados comunistas que começaram a atormentá-los desde o momento de sua chegada. A intervenção americana no norte havia terminado. Eles haviam perdido. O próximo presidente dos Estados Unidos, Warren Harding, chamaria a expedição de um grave erro. Os homens do 339º voltaram para Michigan, para seus amigos e para suas famílias. Eles formaram a Associação do Urso Polar em 1922 e pressionaram o Congresso a financiar o retorno à Rússia para recuperarem os corpos de seus camaradas caídos que foram deixados para trás no amargo inverno. Os restos mortais de 56 soldados da Força Expedicionária Americana foram finalmente localizados e enterrados em Whitechapel Memorial Cemetery, em Troy, Michigan, em torno de uma escultura de um urso polar. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanaque Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.